Olá, damos as boas-vindas a você. Começamos mais um Repensar. E hoje nós queremos abordar um tema importante para o bom andamento de um centro espírita. Na realidade, nós vamos falar de convivência, de bons relacionamentos, de boa relação interpessoal, que é importante no nosso viver. A nossa convidada de hoje é Clélia Borim e ela vem abordar conosco, vem repensar conosco sobre o tema Jesus no Centro Espírita. Bom, Clélia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Pois é, para quem nos conhece já sabe que nós somos velhas amigas, não é sem mesmo? dúvida, já somos amigas do rádio, amigas de antes do rádio, né? Lá do centro. Do centro, né? Isso é muito estamos bom. trabalhando, estamos nessa lida juntas há muitos anos, né, Pois Isilda? é, isso é muito bom, né? É. 1987, Clélia, é muito tempo, hein? Eu fui um pouquinho antes, né, Isilda? Eu já estou na casa há mais de 30 anos, há quase 32 anos, talvez. Isso é muito bom. Então, vamos começar por aí. Nós vamos falar de Jesus no Centro Espírita. Então, nós até temos um pouquinho de bagagem para falar, porque já estamos dentro de um há muito tempo. Isso. Mas fala um pouquinho de você, dessa sua trajetória pelo Espiritismo. É de família espírita, não é? Sou. Mamãe era espírita, a gente até brincava, né? Porque na época que eu estava no primário, nós estudávamos na melhor escola do bairro, que era uma escola religiosa, uma escola católica. E as professoras, naquele tempo, não podia sair da aula de religião, era obrigada a assistir. Certo. E no domingo você ia lá, tinha que responder chamada na missa, porque se você não fosse, tinha que levar o bilhetinho da mamãe. Aí as freiras ensinavam as coisas, a minha mãe chegava em casa, mãe, a freira ensinou isso, assim, mas eu acho tão esquisito. E a minha mãe, então, colocava a ótica espírita nesses ensinamentos. Aí um dia a freira chamou a mamãe lá. Olha, por favor, dona Paulina, fala para a Clélia não abrir mais a boca na aula de religião. Porque a freira dizia as coisas, eu dizia, minha mãe não me ensinou assim. Pois é. A minha mãe me ensinou diferente. Então, isso é complicado. Então, e aí a coisa, sabe, mas eu acho que quando a gente tem esse conhecimento desde a infância, brota de forma tão natural a necessidade do estudo, a necessidade de conhecer em maior profundidade a doutrina, e foi o que aconteceu. Eu, particularmente, só frequentei até hoje, em toda a minha vida, o Centro Espírita Nosso Lar. Eu comecei a minha atividade dentro da doutrina espírita no Centro Espírita Nosso Lar. Ali eu fui voluntária, trabalhei em todas as atividades da área espiritual, em todas as atividades da área administrativa e executiva da casa. Enfim, eu acho que eu fiz um pouquinho de cada coisa dentro da instituição, não só do Centro Espírita, da instituição Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Muito bom. Então, eu acho que está, no mínimo, habilitada a falar de Jesus no Centro Espírita, Eu né? estou, no mínimo, habilitada de falar alguma coisa da minha experiência. Sim, então tá bom. Isso é que é importante. Então, eu entendo que nós temos que nos basear no Evangelho evidente. Porque Sim. o Evangelho Falando de Jesus, automaticamente falamos do Evangelho. da conduta é uma conduta moral. E a conduta, é interessante que nós estávamos conversando antes, de um palestrante, Haroldo Dutra, que ele diz assim, o Evangelho é a conduta moral das galáxias. Né? Então, evidentemente, é o que norteia o nosso viver. O Evangelho é o código ético-moral do ser humano. Isso. Independente da religião que ele professe, independente até de não conhecerem Jesus, porque outras religiões há que não aceitam Jesus, que não conhecem Jesus. Sim. Mas, no final das contas, aquela essência dos ensinamentos de Jesus está um pouquinho em todas as religiões, ou está em todas as religiões. Sim. O que prova que a verdade é uma só. É uma só. Nós estamos conhecendo partes dela porque não temos a condição. Não temos ainda, e nem temos condições de absorver toda essa verdade no contexto completo e complexo que ela é, né? Pois é, então, eu entendo que nós temos que falar desse comportamento que Jesus mostrou para nós. Dentro do Centro Espírita, se a gente, eu penso assim, a partir do momento em que você escolhe uma religião, seja ela qual for, e ela define, toda religião define o seu código ético-moral, e a maior parte, as cristãs são sempre o Evangelho.
você tem que, no mínimo, conhecer e obedecer estas regras ético-morais, porque isso é passa a ser a sua verdade. Então, para mim, estudar Jesus no centro espírita é colocar todas aquelas máximas, todos aqueles ensinamentos que ele nos deixou dentro da sua inter-relação com os companheiros de jornada, dentro do centro e fora do centro, desde a família, do seu ambiente de trabalho, dentro do centro espírita. E são muitas as máximas, e são de uma complexidade, de uma profundidade de entendimento que, no entanto, para mim, dependem do nível de evolução e de maturidade espiritual de cada um, a compreensão maior ou menor, mais superficial ou mais profunda. Então, por exemplo, lá para nós começarmos a falar do centro espírita, eu acho que o primeiro princípio que Jesus mostrou para nós, exemplificou, foi o de valorizar o ser humano. Esse é fundamental no centro espírita. Então, o centro espírita que tem Jesus na sua direção, no seu comando, nas suas regras, na sua conduta, valoriza o ser humano. Primeiro, se não tiver, não é um centro espírita. Certo. Se não tiver Jesus no comando, não é um centro espírita. Segundo, então nós assumimos que nós somos trabalhadores de Jesus. Sim. Né? Ou pelo menos aprendizes. Exato. Do trabalho que Jesus nos propõe, das obrigações e de realizar, como instrumentos que somos, as realidades e as verdades que ele nos deixou. E aí você diz valorizar o ser humano. Como é que você valoriza o ser humano? Em primeiro lugar, você tem que julgar o ser humano? De jeito nenhum. Se você julga, você está valorizando? Porque cada um faz aquilo que acha melhor. O que é capaz. O que é capaz. O que consegue. É a habilidade que ele tem, chega naquele limite. Se ele não é capaz de fazer mais aquilo, por isso ele é menos bom, por isso ele é menos capaz, por isso ele é menos cristão. Se ele só consegue fazer até ali, ele não está dentro do centro espírita para fortalecer o que ele já sabe e para ampliar o repertório instrumental que ele tem para melhorar? Se o centro espírita lhe nega as informações, se o centro espírita lhe nega o exemplo, o respeito, o respeito, como é que ele pode crescer? Então, vamos dar um exemplo. Um centro espírita em que entra uma pessoa, vamos dizer, que saiba escrever pouco, seja muito pouco intelectualizada. Não lhe dão oportunidade de nenhuma atividade, porque ele não sabe escrever direito. Ele não sabe ler direito. Clélia, nós vamos continuar falando isso daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo e voltamos com esse exemplo que é importante para todos nós. Voltamos já já.